é o estudo do mal, né? Se você não entende a doença, você não consegue tratá-la. É o que está escrito aqui, né? Ignota nulla curatio morbi, ok? Se você não consegue curar aquilo que você não entende, então você tem que começar por entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas aqui, que são 5% da população, mas que atormentam praticamente 100% da população com seu ativismo. São psicopatas, né? Normalmente o mal que está na nossa cabeça, ele não se apresenta nessa figura feia aqui, né? Ele pode se apresentar, é mais comum, uma figura bonita como essa moça aqui. Ela é uma psicopata, muito conhecida no Brasil, na televisão. Ela é malandra, ela aplica golpes nas pessoas e não tem pena nenhuma das pessoas que ela esfola, né? Esse aqui é mais uma ficção, na verdade é o Don Juan, que ele também tem essa característica psicopática de amar profundamente, mas de uma maneira muito curta. Então as mulheres que caem na lábia dele realmente acham que ele está apaixonado e ele acredita até que ele está apaixonado por ela. Só que isso não dura algum tempo só, né? Então, essas pessoas, né, são classificadas como esquizoides, né, caracteropata, psicopata, a gente descreveu isso, e que eles só são 5% da humanidade, mas causam um estrago medonho, né? 95% da população é normal. Então seria de se esperar que os governantes deveriam sair, pelo menos 95% deles, do grupo de pessoas normais. É isso que a gente tem que fazer acontecer, porque como esse pessoal aqui, psicopata, é muito ativo, muito inteligente, muito agitados, essa porcentagem é muito maior aqui dentro, tá? Muito mais do que 5% de quem está lá no Congresso, de quem tem lá no Executivo, provavelmente até lá no Judiciário, fazem parte dessa turma aqui, né? Que turma que é essa? Por exemplo, os esquizoides, que são pessoas que têm uma desconfiança muito grande com relação às outras pessoas, é natural dele isso, né? Que tem uma visão muito depreciativa da humanidade e pensa que o único jeito da humanidade dar certo é através de um grande líder e um forte líder, um forte ditador, para conduzir os destinos da humanidade e esse forte ditador dizer o que tem que ser feito. Vocês devem conhecer alguns esquizoides na política brasileira. Eles têm sonho de reformar o mundo, influenciam rebeldes ingênuos, têm senso de honra, permite trapacear e insultar. O mundo é um sistema de força e opressão. Essa é a cabeça dessa turma aqui. Como que começa a ponerologia, ou seja, a doença? A doença começa no ser humano, lógico. A sociedade é feita de indivíduos, né? Mas a histeria é um fenômeno coletivo, porque a histeria, ela é contagiosa. Quando você está histérico, fazendo um monte de bobagem, você atrapalha todo mundo que está à sua volta. E quando isso começa a se tornar um fenômeno coletivo, realmente a sociedade começa a ficar bastante complicada. O que acontece na histeria? Desqualificam ideias morais para obter vantagem. Lei de Gerson, acontece no Brasil. Substituição de informações no subconsciente, ou seja, você tem que se compensar. Você vai fazer alguma coisa errada, mas você faz um jeito lá de compensar no seu cérebro, dizendo que foi errado, mas muita gente faz, eu também poderia fazer. Então você começa a racionalizar. Esse é o problema da sociedade, né? Desprezo pela crítica e tendência a humilhar pessoas, ou seja, os grandes tiranos não admitem críticas. Eles são intolerantes com relação à oposição ou alguém que pense diferente deles. E isso acontece na sociedade também. As pessoas que são intolerantes, né? E isso começa a se espalhar, começa a deixar todo mundo bravo, nervoso, né? Os três egos, né? O egoísmo, o egotismo e o egocentrismo. Egoísmo não é individualismo. Individualismo é aquela doutrina, né, onde o indivíduo ele é a base da sociedade e tem direitos naturais, são vida, liberdade e propriedade. Isso é individualismo. Egoísmo é um problema mais de levar vantagem, de enganar os outros, problema de polícia. Então, quando você tem o egoísmo,
O egotismo. O que é o egotismo? O instinto da pessoa é o primeiro professor dela. Você nasce com muitos instintos no seu subconsciente, já está gravado lá, né? Você reage a muitos estímulos sem pensar. Se você vê um leão correndo atrás de você, você nem pensa, você sai correndo também sem raciocinar, né? Então, essas coisas, quando você começa a analisar tudo que está ao seu redor, sem usar a racionalidade, sem pensar um pouquinho se aquilo que você está sentindo naquele momento está certo ou está errado, você está deixando o seu egotismo te dominar. E isso muitas vezes ele te dá sinais errados. E o egocentrismo, que é você é o centro do mundo, né? Você acha que todo mundo está vivendo ao seu redor, deve ser em função de você. E quando todo mundo começa a pensar assim, vira realmente uma confusão na sociedade, né? Alguns diagnósticos da ponerologia. Então, a resistência à histeria, a resistência é maior nas classes que trabalham o dia inteiro para ganhar o pão. Não tem tempo de pensar bobagem. Então, as pessoas que são camponeses, feirantes, os operários que estão lá no dia a dia, na luta, né? Levanta cedo, pega a condução, vai trabalhar, volta à noite e tal. Não tem muito tempo para ficar pensando em ficar histérico, né? Então, o ódio e a luta de classes, né, são coisas de intelectuais? É uma pergunta, mas quase uma afirmação, né? Esse negócio de marxista, né? De ficar impondo ódio entre as pessoas, né? Luta de classes, isso envenena a sociedade, isso cria histeria na sociedade. Então deve-se tentar uma regeneração dos costumes e estruturas de pensamento da sociedade. Ele fala aqui em tentar, né? Como é que você vai regenerar a forma de pensar de uma sociedade? É uma tarefa hercúlea, né? Uma nova disciplina. Então, a ponerologia estaria estudando de como você atuar nesses 5% da população que estraga toda a sociedade. A sociedade tem o direito de se proteger de qualquer mal que a esteja atormentando. É meu direito não votar naquele tirano lá que está propondo a tirania no Brasil, que diz que tem que acabar com a religião, tem que acabar com esse negócio de moralidade, tem que ter essa diversidade intelectual, né? Você tem que ter, cada um tem a sua verdade, essa permissividade. Não, eu acho que está errado, né? Então, ele está me atormentando e eu tenho o direito de ser contra ele. Tenho direito. E muitas vezes, né, o pessoal acha que o pensamento politicamente correto, se você é contra, você é careta. Não, não. Né? Então a gente tem que usar métodos científicos para neutralizar esse mal aí. Esse pessoal que acha que pode tudo. Eu posso enganar, eu posso roubar, se o objetivo for o paraíso. Né? Não usar abordagens moralistas. Não adianta você pegar um rol de virtudes, pegar o catecismo da Igreja Católica e mostrar para o psicopata. Olha como é que você tem que se comportar. É assim, tá? Não pode ser diferente disso. Você tem que falar a verdade, você tem que ser bonzinho. Não adianta isso. Isso funciona para a criança, quando ela está sendo catequizada, se ela for uma criança normal. Porque se ela for um psicopata, ela já nem atende a isso, né? Então não vai funcionar. Então você tem que fazer uma abordagem sobre doença. Então, é o estudo do mal. Então como é que a gente vai estudar o mal? O pessoal, os psiquiatras, os psicólogos, é uma tarefa bastante pesada, né? Você identificar esses 5% e principalmente aqueles que estão chegando próximo do poder lá, né? Então existe uma coisa que chama medicina preventiva. A gente conseguiria fazer isso, né? Na ponerologia, uma ponerologia preventiva, eliminando psicopatas. Acontece, né? Os psicopatas mais extremos, os serial killers, os assassinos, etc., mas nem todos são assim. Os que chegam no poder não são serial killers realmente, né? Então, existe a necessidade de uma medicina curativa para esses casos que a gente não consegue fazer prevenção. Então, não curamos o que não entendemos. Então, todo esse texto aqui é para convencer a gente de que existe o mal, existem os psicopatas e você tem que estar alerta. Você tem que ajudar a sociedade a identificar
e combatê-los, né? Então, a vacinação preventiva, as doenças que nós temos, estamos vendo aí uma corrida mundial para uma vacina contra o Covid, né? Então a gente precisaria ter uma vacina contra esses psicopatas.